Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Graça e paz, a paz do Senhor. Como vocês estão? Então, eu vou pedir para vocês para virarem a tela do celular, porque a gente está gravando na horizontal para depois nós postarmos no YouTube também. Então, me ajuda aí nesse quesito, tá bom? Enquanto o pessoal vai entrando, eu quero pedir para vocês que nos acompanhem. Nós vamos cantar alguns hinos aqui e enquanto o pessoal vai entrando na live e tal, deixa eu ver aqui como que tá. Nós tivemos que mudar para cá porque o perfil lá do outro canal é um perfil novo, então complicou para poder fazer por lá, tá? Por isso que nós estamos fazendo aqui, mas vai dar tudo certo. Depois salvamos lá e vai ficar tudo bem. Isso, vamos entrando. Boa noite. Eu só não... Deixa eu ver se eu consigo ver aqui quem é que tá falando comigo, né? Porque... Vou deixar o celular aqui do lado. Ok? Vamos lá, amor? Meu amor tá aqui comigo, minha equipe de marketing, ele que organizou tudo. Eu só tive que anotar o que eu vou falar aqui, pronto. Ele falou, pode deixar que tudo eu resolvo. E ele resolveu mesmo. Muito obrigada, Deus abençoe sua vida. Só tem um pequeno probleminha que a gente não tá. Um pequeno detalhe aqui é porque nós somos novos nesse negócio de Instagram e lives, então é assim mesmo. Mas vai ajeitando. Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em suas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade. Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade. Doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, eu vivo na bondade. És fiel em todo tempo.
que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Amém. Obrigada. Gente, eu quero iniciar esse momento lendo com vocês em Filipenses, capítulo 4, a partir do versículo 2. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Esta daqui é uma carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. E aqui eu falo que esta é a receita bíblica de como lidar com a ansiedade. O versículo 6 aqui diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. Resumiu tudo aqui. Podemos fechar a live? Eu já indiquei onde está a receita para a ansiedade. E resumindo, é isso. Como que nós podemos lidar com a ansiedade? Levando a Deus, por meio da oração, o que está incomodando o nosso coração. É assim que nós lidamos com o sentimento chamado ansiedade. A ansiedade, ela tem sido, hoje em dia, fala-se muito como se ela fosse uma doença, né? Na psiquiatria, fala-se do transtorno de ansiedade, que é quando começa a atrapalhar as suas atividades, quando os sentimentos da ansiedade começam a causar algum tipo de sintoma que altera a qualidade de vida de uma pessoa. Então, se começou a atrapalhar o seu dia a dia, começou a alterar a sua rotina, então você entrou num quadro de transtorno de ansiedade pela psiquiatria. Só que aqui na palavra de Deus nós encontramos a ansiedade como um sentimento. No versículo 4 ele diz: alegrai-vos, um sentimento, se alegrar. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Então, alegre-se no Senhor. Já é a primeira dica.
E depois ele fala para você se alegrar, lá no 2 versículos abaixo ele diz sobre a ansiedade. Jesus também falou conosco sobre a ansiedade. E ele diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. E eu devia ter anotado, porque agora eu tô nervosa e eu esqueci o texto, mas eu acho que eu vou achar que achei já. Tô ficando craque nisso. Mateus capítulo 6, versículo 25 diz, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento, e o corpo mais que as vestes? Observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Nós somos imagem e semelhança do Senhor, né? Deixando isso bem claro. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Esses dois trechos da palavra do Senhor deixam bem claro, um dito exatamente pelo próprio Jesus, Deus encarnado, e o outro pelo apóstolo Paulo. Então, assim, eu creio que não há dúvidas, né, de que para o cristão a ansiedade não deve ser um problema. Jesus ali estava falando para os judeus, né? Tanto é que ele falou sobre os gentios, que os gentios se preocupam com tais e tais coisas, né? Sobre o vestuário, quanto ao que vai comer e tal. E o apóstolo Paulo, ele já veio para trazer a mensagem do Senhor aos gentios, as pessoas que não são judias, né? Para os não judeus. Então, nós temos aqui duas palavras sobre ansiedade, tanto para o povo escolhido da nação do Senhor, os judeus, quanto para os demais escolhidos do Senhor, nós. Então, nós devemos confiar na palavra. E foi confiando na palavra que eu consegui aprender a lidar com a ansiedade que eu tinha. Eu, por 15 anos, aproximadamente, um pouco mais, mas eu falo mais ou menos 15 anos para arredondar, eu lutei contra a ansiedade e tomei medicamentos, eu fiz terapias e nunca resolveu. Amenizava, mas não havia resolvido para eu falar assim, não, eu não tenho mais transtorno de ansiedade. Nunca cheguei a esse ponto. Teve uma época que quando eu ficava muito ansiosa, extremamente ansiosa, teve uma época que eu fiz terapia e com as medicações melhorava um pouco, mas depois voltava. E eu pensava, na minha cabeça, a minha ideia era, eu sou ansiosa porque eu quero casar, né? Desde pequena eu quero casar, quero ter filhos e tal, que negócio. E os anos foram passando e casamento nada, né? Então eu pensava, não, então provavelmente é por causa disso.
que eu ainda não casei, então, na hora que casar, esse negócio vai acabar, vai passar. Lê do engano. Quando eu me casei, meu marido maravilhoso, presente de Deus para minha vida, e a ansiedade continuava lá firme e forte comigo. E eu pensava, gente, mas eu pensava que era casou, acabou. Tava resolvido o meu problema e os meses foram passando e nada, e na realidade só piorava. E é como eu sempre digo, quem conhece meu esposo sabe que o problema não era ele. O problema não era o meu marido, o problema estava totalmente comigo. Não melhorava. E aí eu falei, Senhor, como que eu vou fazer, né? E na época eu tinha uma psicóloga que eu amo demais, que ela já me ajudou muito. E aí eu mandei mensagem para ela, doutora, eu preciso de ajuda, e ela estava sem agenda no momento. E depois a gente conversa, e essa conversa nunca chegava o momento. E eu tomando as medicações, e a médica já queria aumentar mais um comprimido, porque a dose que eu já não estava resolvendo. E aí eu peguei e falei, não, vamos ter que tomar medidas mais drásticas. Foi quando eu orei e pedi a Deus realmente pela cura, né? Para que Ele me libertasse daquilo. Porque eu não conseguia mais viver daquela forma. Já tinha ultrapassado o meu limite, né? E foi com essa busca constante, porque eu cheguei num ponto que eu já tive ansiedade associada à depressão, né? Então, já cheguei num estágio até um pouco depois da ansiedade. E só que eu cheguei num determinado ponto que eu estava naquele auge assim de não conseguir sair da cama. Só queria ficar deitada, não queria fazer nada, nada estava bom. E aí eu falei, esse ponto aqui, como se diz, daqui para frente é só daqui para trás, então não tem jeito. E aí eu comecei a clamar por Jesus, por misericórdia para minha vida. E comecei a orar, ler mais a Bíblia, estudar mais a palavra e orar, levar a Deus as minhas súplicas. E eu ainda não sabia assim, né? A gente já leu várias e várias vezes, mas eu nunca havia focado nisso aqui. Na realidade, esse versículo de Filipenses eu descobri há pouco tempo, que eu comecei a meditar um pouco mais sobre ele. Eu sempre lia mais as palavras de Jesus ali em Mateus. E aí eu, orando, buscando ao Senhor, comecei a entender que a comunhão com o Senhor, melhorando, né, como eu digo, elevando o nível da comunhão com Deus, parece que ajudava bastante. E assim eu continuei firme. E eu sempre digo que o tripé do cristão, o básico de todo cristão, é orar, ler a Bíblia e jejuar. É o básico bem feito do cristão, é isso, fazer essas três coisas. E eu sabia que eu não estava fazendo isso com qualidade, então eu comecei a fazer com qualidade. Comecei a estudar sobre jejum, sobre como fazer jejum, sobre como orar, estudar a palavra, como ler a palavra, porque às vezes, ler a palavra não é só ler por apenas ler, você precisa ler, precisa meditar na palavra, é todo um processo, não é só simplesmente aquela leitura superficial, e meditar mesmo no que estava escrito aqui. E com esse processo, dia após dia, eu creio que isso melhorou, né, o nível da minha comunhão com Deus, e com o decorrer do tempo eu pude perceber que eu realmente aprendi a lidar com a ansiedade. Por que, Thalita, lidar com a ansiedade? Porque acabar com a ansiedade não vai porque é um sentimento que a gente tem, é normal. Às vezes vai acontecer alguma coisa, você fica, né,
ansioso por aquilo, né? Um momento ali especial, mas é algo que não atrapalha a sua vida. É diferente do que quando começa a atrapalhar a sua vida. Quando começa a dar palpitação no coração, começa a suar as mãos e o pensamento acelerado que não para, isso aí já é outro esquema. Agora aquele desejo ardente para que chegue tal momento ou para que algo aconteça, isso aí é natural, é uma ansiedade natural da gente. Só que você precisa saber limitá-la, né? E é aí que eu aprendi. Tanto é que na palavra do Senhor ela não fala, não fique ansioso, né? Na palavra diz, não ande ansioso. Ou seja, não siga uma vida inteira ansioso. Não falou que não tem como, não tá falando assim, não é para ter ansiedade, não fique ansioso de forma alguma. Não. Tá falando que não é para você ter uma vida ansiosa, passar o tempo todo ansioso. Então é algo que é natural do ser humano. E é essa mensagem que eu trago para todos que sofrem com ansiedade, porque hoje em dia é difícil você achar um que não fala, meu Deus, eu ando muito ansioso, né? Ai, a ansiedade tá acabando comigo. Essas são as frases mais comuns, né, que a gente costuma ouvir. E quando eu escuto isso, eu falo, eu aprendi. Eu não vivo mais dessa forma. E essa mensagem de esperança que eu trago, que eu venho trazer para vocês, eu senti de Deus no meu coração para levar essa mensagem para mais pessoas. Porque hoje em dia, eu tô ansioso, vai no médico, vai no psiquiatra, ele resolve. Nós como cristãos, o primeiro lugar que nós devemos procurar é o Senhor. Primeiro você vai, ora, pede a Deus discernimento, sabedoria, pede cura. Depois você vai aos médicos. Essa deveria ser a ordem, né? Do nosso proceder. Mas geralmente primeiro a gente vai no médico, né? E aí depois a gente ora. É importante nós mudarmos essa ordem aí. Que a gente vai levando a vida e vai se tornando as coisas um pouco que normais, mas não é o normal, né? Como cristãos, nós devemos sim buscar o Senhor em primeiro lugar. E as demais coisas o Senhor acrescenta. Depois você vai no médico, o Senhor já direciona o médico, já direciona a medicação. E o Senhor vai encaminhando conforme a vontade boa, perfeita e agradável dEle para a nossa vida. E quando o tempo foi passando e eu percebi que a ansiedade não atrapalhava mais a minha vida, eu falei, deu certo. E foi uma época que eu orava muito mesmo. Tipo assim, a hora que eu sentia, porque você sabe quando você começa a ficar ansioso. Você dá pra sentir. Se você parar pra pensar, depois você analisa a sua vida. Se você tem transtorno de ansiedade, se você sofre com isso, pra você refletir. Tem aquele momento que dá aquele gatilho, aquele start que você fala, tá vindo. É igual dor de cabeça. Você sente assim, minha cabeça vai doer. A ansiedade é do mesmo jeito. Você sente quando vai te atacar de uma forma mais forte. Então, eu quero que você pare para pensar sobre isso. Quando a minha ansiedade está vindo? E aí, quando eu percebia que a ansiedade estava querendo me atacar, eu falava, preciso orar. Eu ia para o meu lugar de oração e orava. Às vezes se eu estava aqui em casa, né? Eu ia para o meu lugar de oração e orava. Se eu estava na rua, se eu estava dirigindo e começava a sentir, era no primeiro sinal mesmo, primeiro sintominha, eu parava o carro e ia orar. Onde quer que eu estivesse, eu ia orar. E era assim que eu fazia. E é assim que eu aprendi. E depois, quando eu encontrei esse texto aqui, eu falei, então pronto. Eu descobri indiretamente como que é que faz. E eu desejo que você comece a fazer isso também para a sua vida.
E eu senti, né, o desejo de fazer esse projeto e ir à frente. Já comecei, já fiz algumas palestras e as pessoas sempre vêm, né, conversar com a gente, falar, nossa, você falou exatamente o que eu sinto. Teve uma palestra que eu fui e aí a mulher falou, é isso que minha filha sente. Quando ela me falou isso, eu fiquei até surpresa. Eu pensei, gente, tem gente que não sabe nem como é que é o sentimento, né? Muita gente acha que é frescura, mas não é frescura, não. É como se diz, sabe quando você já viu alguma coisa estragar? Começa um mofo ali, um mofinho no meio da comida, numa comida em algum lugar, e aquele mofo vai crescendo, vai alastrando, vai alastrando, vai alastrando, toma conta da comida toda e estraga. A ansiedade é do mesmo jeito. Você vai deixando ela tomar conta da sua vida, vai tomando conta, tomando conta, tomando conta. Quando você vê, você já está estragado com o transtorno de ansiedade. E aí vai, dá-lhe remédio, dá-lhe médico, dá-lhe terapia, vai. E quando você menos espera, você está afundado naquilo ali. E o transtorno de ansiedade muitas vezes vai desembocar numa depressão. Aí já é outro nível, já são outras coisas. E o que eu sempre digo, não é que eu sou contra medicamentos. Eu sou um profissional da área da saúde, eu tenho conhecimento também da área da saúde. Mas eu creio que se Deus colocou isso aqui na palavra dele, nós devemos dar uma importância diferenciada. Porque Deus não está falando aqui na palavra dele sobre gripe, sobre como você vai tratar a sua gripe. Ele não fala, que eu pelo menos nunca encontrei. Se alguém sabe, me fala, que aí eu mudo meu discurso. Mas eu não vejo aqui na palavra do Senhor, o Senhor falando sobre gripe. Não vejo ele falando sobre anemia, como que você trata uma anemia. Não vejo ele falando não ande com anemia na sua vida, não ande gripado na sua vida. Mas eu vejo 2 textos aqui fortemente falando sobre ansiedade. Então é uma preocupação de Deus com a nossa vida, e se Ele colocou isto aqui, nós devemos ficar atentos. E se Ele colocou aqui a fórmula de medicamentosa, né? De como você vai fazer para tratar essa ansiedade, como que você vai fazer para não andar ansioso, então eu acho que vale a pena meditar nisso aqui. E extrair ao máximo essa informação para você e começar a usar no seu dia. E aí, como eu estava dizendo, quando eu percebi, né, que eu já estava num nível diferenciado, eu peguei e falei, gente, parece que eu preciso levar isso para outras pessoas, porque é uma alegria tão grande que eu sinto na minha vida. Quase toda vez que eu falo, eu me emociono, eu já estou me emocionando. Porque era uma tristeza muito grande. E quem passa por isso, você está passando, você não vai buscar um médico, buscar um tratamento só por buscar, né? Se você vai, é porque você está sofrendo mesmo. E eu sei a dor que você sente. Eu entendo a dor que você sente. E o Senhor me libertou, né? Então eu creio que nós temos que levar essa mensagem para o mundo, para que todos saibam. Pelo menos esse mal a gente consegue reverter essa situação. Nós não podemos ter essa quantidade de cristãos ansiosos. Não é 1, 2, 3, não. É uma... Se a gente for parar dentro de uma igreja e perguntar mesmo, é gente demais que sofre com um transtorno de ansiedade. Então vamos lutar contra isso, né? E eu estou com esse projeto de levar essa mensagem. Então, se você está ouvindo e você quer levar essa mensagem para a sua igreja, entre em contato com a gente para que nós possamos agendar um horário, um dia, né? Para que essa mensagem seja espalhada para o mundo. E se você precisa de um auxílio, se você quer ouvir mais sobre isso, eu tenho um canal no YouTube também, lá diariamente
eu envio mensagens falando sobre este tema. E tem o meu outro canal no seu canal. Ah, tá. No YouTube é só colocar @Thalita Balbino, Thalita com TH. Thalita Balbino. O nome do canal é Lidando com Ansiedade, mas como tem muitos canais assim falando sobre ansiedade, então é mais fácil você encontrar por @Thalita Balbino. E aí, esse é o meu. Aí vai estar lá, @Thalita Balbino, Lidando com Ansiedade, esse é o meu canal. Depois eu vou deixar o link aqui também. E tem o meu outro Instagram, que esse eu vou fazer mais voltado para mentoria mesmo, chama Mentoria La Fé, que é LA, né? Lidando com a ansiedade por meio da fé. Eu reduzi e botei La Fé. Então, tem o perfil no Instagram, @Mentoria La Fé, que era o que eu havia convidado vocês para participar lá, né, da live. E nós vamos postar as lives lá. Ah, sim. E a live vai ficar postada lá. Minha equipe de marketing tá aqui me ajudando a lembrar. E eu também escrevi um livro, né, sobre isso. Se você precisar de ajuda, eu quero me inteirar mais sobre esse assunto, eu tenho ele no formato em e-book e em breve, se Deus quiser, eu vou publicá-lo físico também, para fazer com que essa mensagem vá mais para frente também. E se você precisa de ajuda, precisa conversar mesmo, falar, Thalita, olha, eu quero buscar isso para mim. Eu estou abrindo hoje, né, minha mentoria. E, nossa, lá eu sabia, ela ia cobrar alguma coisa, ela ia falar sobre vendas. Se enganou. Não fique julgando as pessoas. Julgamento é pecado, viu? Não pode. Não vou cobrar. Essa primeira eu não vou cobrar de ninguém. Eu tenho 12 vagas. Por que 12, Thalita? Jesus não teve 12 discípulos? Acho que esse é um bom número. Eu gosto de seguir os números que a Bíblia tem. Eu gosto de seguir porque deve ter alguma coisa ali. Então, se Jesus teve 12 discípulos, eu acho que eu posso ter 12 discípulos para ensinar também. E a gente vai disseminando isso aí, essa informação pelo mundo. Um fala para o outro fala para o outro e vai chegar nos confins da terra, para que essa ansiedade seja erradicada, porque hoje todo canto que você vai tem alguém falando, tô ansioso, isso e aquilo. As clínicas, então, meu Deus, lotadas, né? Então, quem tiver interesse, se você tem algum amigo que sofre com ansiedade, que você acha que ele deseja saber um pouco mais sobre como fazer, entre em contato. Como eu disse, são 12 vagas e não paga nada. Eu vou caminhar com vocês durante 7 dias, sim, 7, o número da perfeição. 7 semanas eu caminharei com vocês nesse processo. 7 semanas, eu falei 7 dias? Você falou 7 dias. Desculpa aí, 7 semanas. São 7 dias não, 7 semanas, que é um processo. Não é do dia para a noite, não. Como comigo não foi do dia para a noite, eu creio sim, transformações instantâneas, curas instantâneas, eu creio nisso. Mas na mentoria eu ensino um processo, né? Um processo de você se tornar um cristão com um nível de comunhão mais próximo de Deus. Mas Thalita, eu vou à igreja. Thalita, eu leio a Bíblia à noite, toda noite eu leio um salmo. Não é só isso, vai por mim, não é. Tá dando certo pra você? Porque se não tá dando certo, então dá pra perceber por aí que é um pouco além. Ter um nível de comunhão profunda com Deus é muito além. Eu sei que eu ainda não tô nem na metade e já estou bem. Imagina se eu tivesse uma comunhão assim, daquelas, igual aqueles crentes que oram 4 horas por dia, 6 horas por dia. Se eu jejuasse, por exemplo, um mês inteiro, pensa que nível que eu não estaria, né? Mas não. Fazendo o básico, o mínimo ali bem feito, né? O básico do cristão bem feito, eu sei que sua qualidade de vida vai melhorar bastante. Se você tem algo para dizer, para compartilhar comigo, meu WhatsApp tem, basicamente em quase todas as minhas redes sociais tem meu WhatsApp.
entre em contato comigo, vamos conversar um pouco, tá bom? E, gente, é isso. A mensagem que eu queria deixar com vocês. Equipe de marketing, tem mais alguma coisa? Acho que não. Não? Aí só vez aqui, a próxima live, aí nós vamos fazer uma live por mês, né? Até o último mês do ano de 2025. Sim. Minha equipe de marketing pediu para avisar que nós teremos uma live mensal. E aí as próximas eu acho que já vai dar para fazer lá no Mentoria La Fé mesmo. Vamos fazer por lá. Mas aí eu sempre vou colocar nos 2 canais, porque o Clame Jesus também é um canal voltado para isso. Então sempre haverá nos 2 perfis. E resumindo, é isso. Vamos cantar Bondade de Deus? Qual? Nós amamos essa música. No nosso casamento teve ela 2 vezes, versão em português e inglês. Porque nós cremos na bondade de Deus, né? I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my day I've been held in your hands. Eu acho que eu tô errando a letra. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Desculpa se eu errei a letra, tá? Não vou cantar comigo. Quem sabe faz ao vivo, vamos lá. Português. Te amo. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Ele é fiel. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão, tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão, tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Gente, muito obrigada pela presença de vocês aqui. Agradeço cada um que esteve. Ó, estamos com 10 pessoas aqui nesse celular que eu não consigo ver quem foi que entrou. Então, vocês me desculpem por não citar os nomes.
e eu vou orar por vocês, tá bom? Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por esse dia. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos trouxe até aqui. Te agradeço pelo privilégio que o Senhor me dá de falar sobre a Tua palavra, falar sobre a bondade do Senhor, falar sobre a misericórdia do Senhor, falar sobre a esperança que o Senhor tem para as nossas vidas. Eu te louvo e te agradeço, ó Pai, porque o Senhor é misericordioso, porque o Senhor é bondoso, porque o Senhor é um Deus fiel. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor está sempre conosco, porque o Senhor nos guarda e nos protege debaixo das tuas asas. Ó Deus, muito obrigada pelo teu amor. Abençoe a vida de cada uma das pessoas que estão assistindo esta live, que assistirão posteriormente. Que o Senhor abençoe e traga o alívio, o conforto para as pessoas que sofrem com o transtorno de ansiedade, e que nós possamos, ó Deus, levar essa mensagem do Senhor para o maior número de pessoas possível, para que possam, ó Deus, desfrutar do que eu desfruto hoje, dessa paz que excede todo entendimento, que mesmo em meio a dificuldades, problemas do dia a dia que a gente tem, eu consigo ter esperança, consigo ter paz e consigo estar bem. Muito obrigada, Deus, porque o Senhor cuida de nós. Obrigada pelo teu cuidado para comigo. Ser conosco, dá-nos uma boa noite, guardados e protegidos debaixo do seu cuidado santo. Abençoe este projeto, ó Deus, que não seja para minha glória, mas que seja tudo para a honra e glória do teu próprio nome. Essa é a oração que faço em nome de Jesus. Amém. Amém? Um abraço para vocês, gente. Obrigada. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada, amor.